A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 889-9856-3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padre Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã. Você pode participar conosco, com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. Romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão. Foi aqui que o Padre Cícero Romão, em 1872, iniciou seus trabalhos pastorais. E para celebrarmos os 150 anos de sua ordenação, gostaríamos que a Casa da Mãe das Dores estivesse ainda mais bela para este grande acontecimento. Por isso, convidamos você a participar conosco da campanha da troca do piso. Busque as informações necessárias e ajude-nos nesse projeto de evangelização. A sua participação é essencial. Deus no comando de tudo e juntos nós somos mais fortes. A gratidão será sempre uma virtude que vem do céu. A você, a nossa gratidão e nossas orações. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à última coletiva de imprensa da Assembleia Diocesana de Pastoral 2019 da Diocese de Crato. Damos as boas-vindas também aos ouvintes das rádios Educadora do Cariri, FM 102,1,
e FM Padre Cícero 104.5, e aos internautas que nos acompanham pela TV web Mãe das Dores e as redes sociais da Diocese de Crato. Desde a última quinta-feira, representações das 57 paróquias e 3 áreas pastorais, também dos movimentos, das novas comunidades, pastorais e congregações religiosas, estão reunidas aqui, no Centro de Expansão Dom Vicente de Paulo Araújo Matos, em Crato, participando deste que é o encontro mais importante da vida da Igreja Diocesana. Participam desta coletiva Dom Gilberto Pastana, bispo diocesano de Crato, fazer um balanço da realização deste encontro. Também a irmã Rosália Alencar, secretária da CNBB Regional Nordeste 1, que vai falar como as discussões destes 3 dias contribuem para a caminhada da Igreja Católica no estado do Ceará. E também Angelita Maciel, que falará sobre o papel dos leigos na execução do plano de pastoral deste novo quadriênio. Lembramos que a dinâmica da nossa coletiva é a seguinte: primeiro falam os membros da mesa, depois abriremos para as perguntas e, por fim, para a gravação individual. Aproveito e já abro este primeiro momento com a palavra do nosso bispo diocesano, Dom Gilberto Pastana. Graça e paz, Geraldinho. Saudar a irmã Rosália, que aqui representa o nosso Regional Nordeste 1. Saudar também a Nininha, que além de membro da coordenação diocesana de pastoral, é também membro da coordenação desta Assembleia. Nós estamos, com a graça de Deus, concluindo, aquilo que é o mais importante evento, a mais importante celebração numa igreja particular diocesana, que é a sua Assembleia Diocesana. E eu penso que a minha maior alegria é porque nessa Assembleia, na prática, nós fizemos o que nós celebramos no tema. Venha o teu reino, construindo comunidades eclesiais missionárias. Essa Assembleia ela foi construída por todos aqueles que participaram, não só fisicamente, e aqui eu devo assim ser muito agradecido, porque todas as representações de tudo aquilo que existe de ação evangelizadora na nossa diocese estavam presentes aqui. Todos os padres, a representação das religiosas, a representação dos leigos, das leigas, das pastorais, dos movimentos. Então, em termos de quantidade, talvez tenha sido uma das maiores assembleias, segundo já me informaram. E depois, a participação na construção da Assembleia. Hoje, por exemplo, só hoje, nós tivemos 3 plenárias. 3 plenárias. Quer dizer, foi uma Assembleia em que os membros participaram, construíram e estão construindo aquilo que será o plano diocesano de pastoral. Então isso é um momento de muita alegria, de muita graça na nossa diocese, porque nós escutamos mais. Escutamos aquilo que veio das nossas bases. Começar pelas paróquias. Como foi bonito, por exemplo, hoje, todos, primeiro, fazerem uma espécie de retiro espiritual para, diante de Deus, receberem a sua inspiração para aquilo que deve ser feito nesses níveis paroquiais, forâneos e diocesanos. Então, primeiro, essa plenária das paróquias, onde faltou tempo para ouvir todas as paróquias. Seria impossível, mas muitas se dispuseram a oferecer para a plenária aquilo que foi conclusão, foi decisão dos paroquianos aqui presentes. Depois as foranias. Quantas sugestões vieram a partir
dessa necessidade da formação da comunidade, né? E aqui eu lembro numa entrevista que eu dei lá no regional, onde eu fiz uma comparação daquilo que o teólogo Karl Rahner, que é um dos maiores teólogos do século XX, dizia que o cristão do século XXI ou seria místico ou não seria cristão. E eu dizia, paragonando o Karl Rahner, eu dizia, o cristão do século XXI ou viverá em comunidade ou não será um cristão, né? Então, nessa vivência comunitária, nós acentuamos os pilares de uma vivência comunitária, que é o pão, a caridade, né, a palavra e a missão. E como as foranias, a partir desses pilares, sugeriram, né, estão oferecendo pistas para que depois o Conselho possa organizar no seu plano. E agora, nesse momento, está acontecendo o plenário diocesano. Eu já tive uma sondagem dos grupos, o quanto foi frutífera a discussão, a reflexão e a preposição, né, de ações para que sejam feitas a nível de diocese. Então, minha avaliação é muito positiva, né? Muito positiva. Estou muito feliz por essa participação, tanto da quantidade, mas quanto o envolvimento daqueles que são os delegados dessa Assembleia. E sem falar naqueles que estão trabalhando por trás, que é toda essa estrutura, né, daqueles que estão colaborando. Então foi, sem dúvida, uma Assembleia muito, muito valiosa, muito positiva, que vai marcar a Diocese do Crato daqui para frente. Obrigado, Dom Gilberto. Agora fala para a gente a irmã Rosália. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu gostaria de dizer que estou muito bem impressionada com essa Assembleia Diocesana. Já cheguei um dia antes do início e pude ver o envolvimento das pessoas, e é muito bonito você ver um trabalho participativo. Na verdade, eu tinha conhecimento como estava sendo trabalhado nas bases, e quando é trabalhado nas bases, o que vai acontecer na Assembleia, a Assembleia é trabalhada com muita consciência e celebramos o que foi feito nas bases, nos dias, sobretudo com a pesquisa que foi apresentada, que muito me impressionou também, porque com esse resultado da pesquisa, as equipes de formação sabem o que oferecer para cada grupo para qualificar. Porque se cada grupo tem uma necessidade, ninguém vai oferecer a mesma formação. Depois também, desde a celebração eucarística, que eu tenho contemplado, refletido e rezado sobre a homilia de Dom Gilberto, que foi uma homilia assim, muito profética, que me chamou muita atenção, e a sua fala na abertura da Assembleia. Muito interessante, tinha palavras-chave assim, que eu refleti, até anotei, porque ele falava que nós não podemos trabalhar mais com os grupos com autoritarismo, e não podemos mesmo, porque o autoritarismo ele é diabólico, né? Agora, a autoridade é evangélica. E isso eu estou vendo aqui desde que cheguei, a relação das pessoas umas com as outras, uma relação de parceria, uma relação agradável, uma relação que todo mundo gosta de estar no grupo, partilhando e se interessando pelo que deve fazer. Eu estou muito feliz, e o que eu tenho a dizer é que o regional só ganha com um trabalho assim na diocese. A gente sabe com quem conta, e a gente sabe que as pessoas estão aqui sabendo o que estão fazendo. Não é uma assembleia que as pessoas vieram porque foram convocadas, mas estão aqui, como o Dom Gilberto falou, construindo. Uma assembleia que está sendo construída, que o seu desdobramento vai gerar o plano de pastoral. Obrigado, irmã Rosália. Agora, Angelita Maciel fala para nós. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde, pessoal da TV Web Mãe das Dores. Eu quero dizer que é a mesma alegria do Dom Gilberto Pastana em relação à dinâmica da Assembleia. Se fosse me perguntar quantas assembleias eu já participei, eu não saberia responder, porque faz tempo que eu estou nas Assembleias Diocesanas de Pastoral. E essa construção coletiva, esse ser
que vem se formando, os planos de pastorais. Enquanto leigos, nós somos os protagonistas, as protagonistas dos planos pastorais paroquiais, dos planos pastorais diocesanos. Nós somos as protagonistas e os protagonistas do reino de Deus na terra. Então, é esse assumir no conjunto. Essa é a igreja que é povo que é leigo. A gente estava vendo essa alegria de fazer essa assembleia do jeito que as equipes, né? Nós temos, para a assembleia acontecer com esse êxodo, toda uma equipe. E se vocês olharem, todas as equipes são as leigas e os leigos que fazem, que varre, que cozinha, que cumprimenta, que acolhe. Então, somos nós, a animação, a vida pastoral da igreja. E eu digo com toda afirmação, e eu sei que eu sou respaldada pelo Papa Francisco e pelo Bispo, porque nós somos a igreja. Nós, os leigos, sem nós não existe igreja. Não existe o fazer igreja, o viver igreja-povo. Vejam só, nessa assembleia, nós somos 258 participantes. Desses, 122 somos leigos e leigas. E o que me alegra também, e que é verdade, porque isso acontece lá nas comunidades, nas paróquias. Nós somos 67 mulheres. Não é bonito de ver essa igreja feminina, essa igreja mariana, essa igreja de mulher que executa não só a limpeza, e não nos incomodamos em limpar a casa, o zelo por tua casa, né? Então a gente já tem isso como mulher. Então nós já fazemos, nós somos essa animação, nós somos a proclamadoras do reino de sempre. Não é à toa que fomos nós, as mulheres, que anunciamos a ressurreição, né? Fomos nós que primeiras vimos o templo, o túmulo vazio. Fomos nós que corremos e gritamos que ele não estava ali. Fomos nós primeiras que o vimos e o reconhecemos. Então, somos nós, as mulheres. Vamos adiante, temos muito a ser construído enquanto leigos e enquanto leigas. Enfrentamos grandes desafios nesse ser leigo, nesse ser igreja, nesse assumir coletivo. E eu penso que nós estamos num momento bonito, rico, propício da igreja, nossa igreja, porque nós nunca tivemos um Papa tão próximo de nós. Nós nunca tivemos um bispo tão próximo de nós. E quando eu falo em proximidade, não é só física, é de pensamento, é de construção, é de valorização. Nós nunca, enquanto leigo, fomos tão valorizadas com o bispo que temos, com o Papa que temos. Mas isso não é privilégio. Isso é, sobretudo, responsabilidade. E nós estamos para construir a igreja que queremos. Falta muito, mas nós acreditamos na força renovadora, revolucionária de Maria. Obrigado, Angelita. Nós vamos agora para o segundo momento de nossa coletiva, em que cada profissional fará uma pergunta. Eu vou pedir que o profissional fique de pé, venha até aqui à frente, se apresente, diga qual veículo, qual mídia representa e direcione a pergunta a um dos integrantes da mesa. Está aberto agora aos senhores e às senhoras para perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Gisele Eufrásio, representando a Rádio Educadora do Cariri. Minha pergunta vai para Dom Gilberto Pastana. Dom Gilberto, qual o impacto das diretrizes na vida de cada paróquia? Olha, as diretrizes que elas são decididas a cada 4 anos, né? Elas são uma orientação da Igreja do Brasil, né? Então, nós, membros dessa igreja, nós temos que também, né, acolher essas diretrizes nas nossas dioceses, sobretudo naqueles pontos que vêm iluminar
os desafios existentes. Então, aqui, concretamente, nós trabalhamos, sobretudo na parte do julgar, né? E do agir, nós aproveitamos muito daquilo que são as orientações gerais, né, da nossa igreja. As diretrizes iluminaram o nosso ver, na medida em que as paróquias apresentaram os seus desafios, apresentaram os seus problemas, e a gente só consegue entender esses desafios, esses problemas, quando nós trazemos, sobretudo, a parte do julgar das diretrizes, para que a gente entenda a razão de ser daquele desafio. E também na parte do agir, né? Porque um agir é aquilo que nós temos dificuldade aqui no Nordeste, tem a ver com o Norte, tem a ver com o Sul, né? Tem a ver com o Brasil. E esse evangelho que é anunciado aqui é o mesmo evangelho que é anunciado no Sul. Então, essas pistas, elas podem ser muita coisa em comum, claro, respeitando a especificidade de cada região. Mas nós devemos ver também aquilo que nos une, aquilo que enriquece a igreja no Brasil. Então, nesse sentido, as diretrizes influenciaram muito a nossa Assembleia, porque elas foram luzes, indicaram o caminho, ajudaram a ver as saídas para as nossas dificuldades e problemas. Boa tarde a todos e a todas. Aline Salustiano, da TV Web Mãe das Dores. A minha pergunta vai para Dom Gilberto. Dom Gilberto, ontem foi apresentado o resultado da pesquisa que foi aplicada em toda a diocese, e durante esses 3 dias o senhor também teve contato direto com os representantes dessas paróquias. A minha pergunta é no tocante, qual foi a percepção que o senhor teve dessas comunidades, a partir dessa pesquisa e a partir também desse contato durante esses 3 dias? Olha, a pesquisa ela é um dado concreto, é um dado real, né? E a gente hoje não pode trabalhar na base do voluntarismo, né? Do achismo, né? É importante que as ciências sociais, né, nos ajudem a compreender a realidade. Então, a pesquisa não é que ela venha trazer surpresa ou decepção, ela mostra a realidade como ela é, né? Ela mostra, por exemplo, no nosso caso, o objetivo dessa pesquisa era entender quem são os nossos principais colaboradores depois dos consagrados e consagradas, que são os leigos e as leigas, né? Então, a pesquisa nos oferece. Claro que eu fiz uma apresentação a nível de diocese, mas eu vou devolver isso para as paróquias, para que as paróquias possam, a partir da análise que cada um deve fazer, ajudar também na elaboração do seu plano, para ver quais são as necessidades, sobretudo na linha de formação dos nossos agentes, dos nossos catequistas, das nossas lideranças, né? O que elas pensam, né? O que elas pensam, e esse pensar, confrontar com a doutrina, confrontar com o evangelho, confrontar com os valores da palavra de Deus. Depois, ver um pouco a dificuldade que tem também as lideranças, né? Sem dúvida, os nossos leigos são muito disponíveis, né? A pesquisa, por exemplo, mostrou a disponibilidade deles, inclusive em aceitar novos desafios, novas funções na comunidade. Depois me impressionou como as nossas lideranças aqui rezam, né? Rezam, quer dizer, as nossas lideranças, elas bebem na fonte, que é a própria palavra de Deus, né? Isso foi o dado me surpreendeu assim de uma forma muito, muito positiva, né? E a forma como eles rezam também, né? Então, tudo isso são dados que, para quem quer fazer um trabalho de qualidade e avançar, né, na consciência cristã e na consciência do serviço da doação, certamente vai usar bem esses dados. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Lemos, sou da Rádio Educadora e também do blog do Fábio Lemos. Primeiro quero dizer a Dom Gilberto que vinha ouvindo no carro, falando a respeito da satisfação, né, dessa Assembleia. E também ouvindo aqui a respeito do apoio que os leigos têm recebido, né? Não só os leigos, mas também a todos, porque a igreja é feita por todos nós, né? E eu acredito que um dos grandes desafios que a igreja tem é com relação à vocação do sacerdote.
Aí eu pergunto a Dom Gilberto, nesta Assembleia, o que é que nós podemos falar a respeito desta vocação? É um desafio ainda encontrar sacerdotes vocacionados para a igreja? Sem dúvida, é um grande desafio, né? Eu tenho, por exemplo, nas celebrações de Crisma, né, quando a turma assim é menor, né, turma de 100, de 90, às vezes eu aproveito para conversar com os crismandos, né? E uma pergunta que eu faço para eles é: tu já decidiste o que tu vai ser na vida? Né? E 90% já decidiram. E eu pergunto: o que tu vai ser? E eles dizem tudo, menos padre, né? Menos padre. E no final da celebração, algumas vezes eu também peço para a comunidade, pergunto para a comunidade: escuta, daqui a 10 anos, vocês querem um padre aqui na comunidade? Claro, a comunidade diz que quer. Digo, então vocês têm que rezar, trabalhar e incentivar as vocações hoje, porque dessa turma aqui não vai sair nenhum padre, né? Não vai sair nenhum padre. Então, eu penso que, e aqui talvez nessa Assembleia, pode ter sido uma digamos assim, uma limitação enquanto uma vocação específica. Mas nós devemos trabalhar, em primeiro lugar, a vocação cristã, né? Vivenciar a vocação cristã. Nesse sentido, a Assembleia está propondo que a gente leve com seriedade o IVC, né? Que é a iniciação à vida cristã. Se todos nós somos iniciados na vida cristã, certamente nós teremos leigos muito comprometidos, e leigos que conhecem a sua fé, leigos que seguem a Jesus Cristo e se tornam discípulos de Jesus. Nós não queremos criar adeptos de uma religião. Nós queremos trabalhar para fazer discípulos de Jesus. E certamente, na medida em que a gente vai fazendo discípulo, esse discipulado vai perceber que uma das funções da igreja é o sacerdócio, é a presidência da comunidade, é a presidência da celebração. E aí eu penso que surgirá vocações mais maduras, surgirá a vocação mais apropriada para essa igreja que a gente está formando. Adelene Milfon, FM Padre Cícero. Dom Gilberto, como fruto desta Assembleia Diocesana, eu estou falando isso porque nós estamos com muitos ouvintes, desde o início da nossa Assembleia, desde o início da preparação. E eles ficam pensando, o que é isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? E depois, então, como fruto, nós teremos um plano de pastoral diocesano para o quadriênio. A partir do tema da nossa Assembleia, Venha o Teu Reino, construindo comunidades eclesiais missionárias. Dom Gilberto, qual a vigência deste plano? E como será acompanhado? Como chegará até as comunidades, até os confins da nossa diocese? Obrigado pela insistente pergunta, Adelene. E eu acho que é importante, porque, veja, talvez as pessoas nunca tenham comentado tanto na Assembleia como estão comentando agora. Porque a Assembleia não era divulgada, né? Quer dizer, aqui eu não afirmo isso assim com categoria, mas é o sentimento que a gente tem. E depois, o próprio sentido do que é uma Assembleia, né? Uma coisa é você chegar para construir, outra coisa é você chegar num ambiente onde tudo já está feito. E aí é só apresentado. Isso não é participação. Então, eu insisto nisso para que a gente vá construindo com responsabilidade, com participação, né? Por isso, talvez, essa organização da Assembleia, o limite de vagas, né? Nós tivemos gente querendo participar, mas não estava escrito, e nem representava nada, né? Tem que representar. E aqui sempre nós insistimos, olha, vocês aqui não representam vocês representam uma comunidade, uma paróquia. Então, vocês são responsáveis de fazer com que essas decisões cheguem lá. Vocês trazem de lá, mas também vocês têm que levar para lá. Então, esse canal, né, de comunicação tem que ser desentravado. E isso é função de todos nós, de todas as lideranças que participaram da Assembleia, mas de todos os conselhos pastorais, quer seja o diocesano, quer seja os conselhos paroquiais. Então, nesse sentido, o que nós estamos decidindo aqui agora, como indicação,
o Conselho Diocesano vai se debruçar e vai preparar o plano. E o plano tem que ser a cara da diocese, o rosto da diocese, não o que nós desejamos. Se eu fosse colocar no plano aquilo que é o meu desejo, certamente eu avançaria em muitas coisas aqui, mas seria o meu desejo. Eu tenho que caminhar com o desejo do povo. Enquanto esse desejo do povo não for do povo, eu tenho que saber compreender, né, a caminhada histórica da diocese, né? Se dependesse de mim, eu dizer, olha, muitas coisas a gente vai ter que fazer, mas a gente tem que respeitar o processo de conscientização de cada um e o processo também de engajamento. Então, o conselho é a instância para isso, né? A instância para isso. Feito isso, você viu hoje na dinâmica que nós fizemos pela manhã, como as paróquias, elas já descobriram o que elas vão fazer na paróquia. Como as foranias já tiraram pistas para a sua forania. E agora a diocese tira as pistas para a diocese. Então eu penso que o processo foi muito participativo. Eu não queria usar o termo democrático. O democrático é um termo mais civil. Eu quero usar o termo nosso, religioso. Participação. Todo mundo aqui falou, ninguém foi impedido de dizer alguma coisa. E o que é mais bonito, todo mundo falou num clima de extrema liberdade e confiança, sem medo, sem nervosismo. Eu, por exemplo, soube que os debates, tanto na forania como nas paróquias, foram excelentes. E se nós tivéssemos mais tempo, eles estariam debatendo agora, mas a gente precisa seguir uma disciplina. Então eu estou muito convencido de que essas decisões, sem dúvida, não vão chegar a todos, né? Mas vão chegar a muita gente. Agora, eu queria também que o povo de Deus saísse um pouco dessa passividade, no sentido de esperar que chegue lá, né? Vá atrás também, passe na secretaria, se informe, né? Busque, né? O cristão é aquele que vai atrás. O cristão é aquele que procura, que não fica só esperando, né? Só aguardando. Ah, se me convidarem, eu vou. Se não me convidarem, eu não vou. Não, eu sou membro da comunidade. Eu tenho que participar. Aliás, isso foi um desafio que apareceu, né? A pertença. Você se sentir pertencente. Você se sentir membro da comunidade, né? Então, isso é uma conquista do próprio cristão, que deve dizer, não, essa aqui é a minha comunidade, é aqui que eu participo, é aqui que eu celebro, é aqui que eu vivo a minha fé, e eu quero conhecer os demais membros, eu quero vivenciar essa fé aqui nessa comunidade. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Franzé Souza. Eu estou no jornalismo da Rádio Educadora do Cariri, 102.1, e também, durante os 3 dias da Assembleia, enviei conteúdos para outras emissoras parceiras da Diocese, tipo as Vaze Alegre FM e Rádio Cultura FM, lá em Vaze Alegre, que foi onde eu iniciei minha profissão. Então, aqui estou falando em nome desses veículos. Na primeira plenária, o padre Manfredo, da Universidade Federal do Ceará, ele falou de conjuntura, a conjuntura atual política e econômica que todo o nosso país está enfrentando, né? E eu perguntaria para a irmã Rosália e também para o bispo Dom Gilberto, os dois podem ficar à vontade para responder, como a igreja, depois de como é que a diocese, depois de uma assembleia como essa, vai passar mais a trabalhar com afinco os católicos, os religiosos, os cristãos, que são os mais atingidos por essa mudança, por esses efeitos que a atual conjuntura está trazendo para o nosso povo. Olha, a gente fica feliz de ter uma assembleia com análise de conjuntura, porque nós estamos vendo como está o nosso país, não podemos começar uma assembleia sem fazer uma reflexão como está a situação do povo, né? Agora, claro que a análise de conjuntura não vai resolver os problemas, mas nós vamos tomando consciência até para, em roda de conversa, em grupos de reflexões, nós sabermos nos posicionar, nos colocarmos e também participar da luta, da resistência e
nos grupos que nós temos de círculo bíblicos, de reflexão mesmo da catequese, você também iluminar com a palavra de Deus a problemática trazida pelo povo. E sem uma análise de conjuntura, nós não vamos tomar consciência do que está acontecendo no mundo. Dom Gilberto pode completar um pouco mais. Primeiro, Franzé, dizer que, Franzé, Geraldinho, Fábio, né, que... Não, mas a Gisele não aparece. Vocês três é que aparecem na pesquisa, né? Como uma das perguntas é quais são os programas ouvidos, né? Qual a rádio ouvida e quais são os programas ouvidos. Então, vocês estão, pelo menos, pontuados nessa pesquisa entre as lideranças, em especial as lideranças aqui da Forania 1, né? Da Forania 1, que é a Forania do Crato, né? Eu diria, Franzé, nós temos ainda, sem dúvida nenhuma, o nosso pensamento e a nossa influência, nós temos ainda muito a influência da cultura grega. E a cultura grega separa a vida material da vida espiritual, né? A matéria do espírito, né? O sagrado do profano. E separa assim, faz um abismo. E a cultura bíblica, a cultura semítica, não. A cultura semítica, ela vê a pessoa humana como um todo. Né? Como um todo. Então tem muita gente que acha que a igreja, com análise de conjuntura, está se metendo em política. Bom, política, no verdadeiro sentido da palavra, é um componente humano, ninguém é apolítico, né? Todos nós fazemos política. Agora, que política nós fazemos que é o problema, né? A política do bem comum, a política do reino. O reino de Deus é o reino político, né? É o reino político. Então é claro que nós temos que a começar a refletir a nossa fé a partir da nossa vida. Não tem como, né? Então, a fé nos diz que nós devemos transformar a nossa vida e a vida dos irmãos. Então, isso é a inserção na vida a partir da fé. Agora, aí que está o problema. O que nos move? Quais são os interesses que nos movem? E aqui que eu acho que é importante uma análise de conjuntura dessa, porque a nossa motivação é a fé. A nossa motivação não é o poder, não é o privilégio, não são grupos. A nossa motivação é o reino. Em vista do reino, nós analisamos a situação real. E nós não podemos evangelizar sem saber quem nós evangelizamos. A primeira coisa que Jesus fazia era se identificar com as vidas, aproximar-se das vidas. Jesus vai a todas as realidades. Jesus, quando começa a sua missão, ele não começa em Jerusalém, ele não começa ao redor do templo, ele começa a sua missão lá no Mar da Galileia, lá na periferia. É ali que ele chama os seus primeiros discípulos, né? Então, estar dentro das dificuldades, estar dentro dos problemas, é aí que nós devemos viver a fé. Então, esse é um passo que todos nós católicos devemos dar, e que, infelizmente, hoje, muitos estão querendo espiritualizar as coisas, né? Pensando que isso não tem nada a ver com vida, e tem. E cuidado com esses que dizem que não tem nada a ver, esses é que estão até, né, a vida toda contaminada por essas ideologias, e não perceberam ainda. Boa tarde a todos, todas. José Batista, colaborador da FM Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Dirigimos à irmã Rosália, como a Nininha falou, o protagonismo do leigo nesta Assembleia de forma especial. E na linha do Franzé, na análise de conjuntura, foi citada a vida religiosa como um exemplo de caminhada. Então, irmã Rosália, como a senhora sente nesta Assembleia, a vida religiosa presente na Assembleia e o que é que ela fortalece, percebendo essa Assembleia como igreja, povo de Deus? Olha, Batista, a vida religiosa, às vezes eu recebo muitas críticas dizendo que as irmãs estão presas nos colégios, que as irmãs não estão na vida das paróquias, mas todo segmento que eu vou reunião tem religiosa, né? E a vida religiosa lá em Fortaleza e nas dioceses que eu tenho conhecimento é bastante viva, bastante dinâmica. Tem um grupo na CRB em Fortaleza, o Grito pela Vida,
que é um trabalho sigiloso que esse grupo faz, que nem dá para a gente relatar assim, porque são reuniões, são pessoas que atendem aquelas pessoas que estão preparadas para ser levadas para outros países, né? E elas sigilosamente fazem esse trabalho. E também tem muitas irmãs que estão em lugares que não tem nem sacerdote, que assume paróquias e que compreendeu muito bem essa linha de igreja, essa dinâmica, como eu vejo aqui na Diocese do Crato, essa nova eclesiologia, essa dimensão missionária e que faz um trabalho muito bonito. Eu vejo com muita esperança, eu vi várias religiosas aqui, eu acho que podemos contar com as religiosas que estão abertas para o novo. Então, aqui, muito obrigado àqueles que formaram a mesa. Aqui nós terminamos essa coletiva. Agora nós vamos abrir para a gravação pessoal de cada veículo, exceto Dom Gilberto, que vai se preparar já para a presidência da Santa Missa de encerramento. Rádio Educadora do Cariri e FM Padre Cícero, também TV Web Mãe das Dores, irão transmitir esta celebração de encerramento da Assembleia Diocesana de Pastoral. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e aos nossos ouvintes. Muito obrigado. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte. Gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padre Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã. Você pode participar conosco, com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa,
desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. Momento Assembleia 2019, você acabou de acompanhar a coletiva de imprensa, a segunda coletiva de imprensa aqui da Assembleia Diocesana de Pastoral 2019. E quem estava na mesa também é a irmã Rosália Alencar, ela que está aqui comigo hoje. Ela é secretária da CNBB no Regional Nordeste 1, mas está se despedindo do cargo, né, irmã Rosália? E aí a gente aproveitou para conversar aqui com ela e ela quer deixar o seu recado, a sua animação aí para o Regional Nordeste 1. Obrigada, irmã, pela sua participação. Sim, eu estou aqui nessa Assembleia com muita alegria, com muita disposição. Foi uma opção minha participar de todas as Assembleias, porque faz parte do meu trabalho e também porque eu optei para vir para cá. Estava acontecendo a de Quixadá, mas eu optei para vir aqui para o Crato, né? Dom Gilberto tinha perguntado bastante se eu viria. Mas eu quero dizer que eu estou encerrando o meu ciclo de trabalho na CNBB depois de 19 anos. Então, agora em dezembro, final de dezembro, eu estou encerrando esse ciclo de trabalho e estou voltando, talvez, para os colégios, para as nossas escolas. Mas saio, assim, muito feliz, porque tem bastante grupos organizados, pastorais sociais, pastoral de juventude, setor de juventude, e a gente está deixando uma equipe de trabalho que vai dar continuidade ao trabalho, porque a gente fica triste se estacionar, mas é uma equipe muito boa que vai dar continuidade ao trabalho da gente. Então, eu agradeço muito, muito a todas as dioceses, estou agradecendo de modo particular a Diocese do Crato, onde eu fui sempre muito acolhida, por todas as vezes que vim aqui e por esta em especial, que cheguei tão cedo para um pouco de repouso, um repouso restaurador, que eu estava um pouco cansada. Obrigada a vocês, bom trabalho, quero depois saber dos frutos que vão colher desta Assembleia. Obrigada, irmã, pela sua participação conosco, pela a sua doação durante todos esses anos aqui para o Regional Nordeste 1, sua contribuição na missão, no projeto evangelizador. Muito obrigada. E a nossa transmissão, ela continua. Nesse momento, os padres estão se preparando para a missa de encerramento da Assembleia Diocesana 2019, que também é a missa de envio, né? Agora, os delegados e delegadas, os padres, diáconos, representantes religiosos, estão todos com a missão de prosseguir, levar, encaminhar todas as discussões, tudo que foi encaminhado aqui na Assembleia Diocesana para as suas comunidades e para as suas paróquias. A celebração eucarística será presidida pelo bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, e será concelebrado por todos os padres que estão aqui, que estiveram durante os 3 dias de realização da Assembleia Diocesana 2019. Recordando que desde o dia 14 de novembro, nós estamos aqui nesse momento em que a Igreja Particular de Crato reuniu seus membros para um momento de reflexão, um momento de discussão e agora o momento da ação, né? E lembrando a você que a Assembleia Diocesana ela acontece a cada 4 anos e é um espaço de diálogo, de compromisso da vida de toda a Igreja Diocesana. Durante esses dias foram discutidos várias estratégias que irão fazer parte da construção do plano de ação para o quadriênio 2019-2023.
além da apresentação do panorama da Igreja Diocesana a partir de uma pesquisa que foi aplicada em todas as paróquias, em todas as comunidades. Nós também agradecemos aos colaboradores, os voluntários, né, toda a equipe de serviço que esteve durante esses 3 dias trabalhando para que a Assembleia acontecesse. Equipe de secretariado, ao todo foram 14 equipes de trabalho durante esses 3 dias de ações aqui no Centro de Expansão Dom Vicente de Araújo Matos. A TV Web Mãe das Dores levou até você todos os momentos desse momento crucial aqui para a Diocese de Crato, esse momento de planejamento e de ação, né, do Plano Pastoral 2019, que vai até o ano de 2023. Ao todo, 57 paróquias distribuídas nos 32 municípios aqui da região do Cariri, como também 3 áreas pastorais estiveram presentes aqui no encontro. Os padres, diáconos, os representantes das pastorais, movimentos e serviços estiveram reunidos durante os 3 dias para esse momento em que a Diocese de Crato se reuniu para a construção dos novos pilares que irão compor a ação pastoral durante o quadriênio 2019-2023. Você acompanha agora imagens do espaço que está sendo preparado para a celebração eucarística de logo mais, e com ela o encerramento da Assembleia de Pastoral 2019. Durante todos esses dias foram discutidos, foram planejados a ação da Diocese de Crato para esse período de 4 anos. A próxima Assembleia Diocesana acontecerá no ano de 2023 e, né, novamente, os representantes das pastorais, dos movimentos, todo o clero estarão novamente reunidos para uma nova avaliação da ação pastoral da Diocese de Crato. Nós agradecemos aos meios de comunicação que estiveram conosco durante esses 3 dias e você agora irá acompanhar a celebração eucarística. A Rádio Padre Cícero FM também está transmitindo, no caso irá transmitir a celebração eucarística de encerramento e de envio da Assembleia de Pastoral 2019. Todo o conteúdo, toda a atualização dessa Assembleia, você pode acompanhar no site da Diocese de Crato, diocesedecrato.org. São matérias, vídeos produzidos, podcast, tudo para que você fique atualizado do que a igreja aqui na Diocese de Crato está discutiu, na verdade, durante esses 3 dias de ação aqui no Centro de Expansão Dom Vicente de Araújo Matos. No site da Mãe das Dores, juazeiro.com, você também pode acompanhar todas as informações daquilo que foi discutido, do que aconteceu durante os 3 dias aqui no Centro de Expansão Dom Vicente de Araújo Matos. Nós agradecemos a vocês, internautas e ouvintes que estiveram conosco durante essa coletiva de imprensa, e também aqueles que estiveram conosco durante toda essa cobertura da Assembleia Diocesana de Pastoral 2019. Você agora vai ficar com a celebração eucarística, que encerra os trabalhos desses 3 dias da ação aqui no Centro de Expansão Dom Vicente de Araújo Matos, que é uma missa de envio agora para a missão. Depois do agir, o passo seguinte, depois de toda a reflexão, de todo o planejamento, é o agir. E o agir só acontece com a partida para a missão, e é o que irá acontecer agora com essa celebração eucarística de envio dos delegados e delegadas que permaneceram aqui durante os 3 dias de Assembleia. E antes da celebração eucarística, eu convido você a rezar comigo a oração que foi
desenvolvida para esses 3 dias de Assembleia Diocesana, enquanto nós aguardamos a preparação da celebração eucarística. Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos e graças derramadas em nossa Diocese de Crato. Nos alegramos em sermos batizados e enviados pelo teu amado Filho, Jesus Cristo, nesse momento em que vivenciamos a preparação e realização de nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. Te rogamos os dons do teu Santo Espírito na condução de nossas reflexões e decisões, para que venha o teu reino, construindo comunidades eclesiais missionárias. Maria, Mãe da Penha, fiel discípula, nos ensine a caminhar, nos proteja e nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco durante os 3 dias aqui na TV Web Mãe das Dores. E agora você acompanha a transmissão da celebração eucarística de encerramento e de envio para a missão após a Assembleia Diocesana de Pastoral 2019. A celebração será presidida pelo bispo da Diocese de Crato, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, e concelebrada por todos os padres da Diocese.